E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao seu canal de hidráulica, para você aprender hidráulica sem complicações. Já de antemão, peço que vocês deixem o like nesse vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e, se tiver qualquer dúvida acerca do conteúdo apresentado, mande um direct no Instagram ou comente aqui embaixo mesmo que eu sempre respondo. Agora, sem enrolar mais, vamos para a aula de hoje, agora mesmo. Na aula de hoje nós vamos encerrar a parte teórica de sistemas de tubulações. E vamos falar sobre um tema que está no livro do Porto, nesse capítulo, que é traçado de tubulação. Antes de falar sobre traçado de tubulação, eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o que é sifão. Daí, encerrando essa aula, eu vou fazer o exercício clássico de prova, e daí finalmente acabamos esse capítulo longo de sistemas de tubulações, tudo certo? Então vamos lá. O que é um sifão? Vamos começar falando de sifão. Os sifões são dispositivos de conduto forçado que transportam o líquido de um ponto a outro, passando por uma cota mais elevada que a inicial. Como assim? Então a gente tem, por exemplo, um reservatório, a gente passa uma mangueira por cima do reservatório e acontece o escoamento, ok? Isso é muito utilizado para esvaziar reservatórios. Então o que acontece? Claro, se eu botar uma mangueira assim por cima, não vai acontecer nada. Por quê? Porque a mangueira está cheia de ar. Então, existe uma técnica que é muito utilizada na prática chamada o chupão, né? Dito assim, o que acontece? A pessoa suga todo o ar, então ela faz uma escova, né? Ela limpa todo o ar da mangueira e, como o ponto final tem uma cota mais baixa que o ponto inicial, ocorre o escoamento por gravidade. Ah, professor, mas aqui é mais acima. Sim, só que o que acontece? Através da configuração hidráulica, a pressão aqui é muito baixa e faz com que o escoamento ocorra. Mas para que esse escoamento ocorra, não pode ter ar nessa mangueira. Por quê? Porque se tiver ar, vai formar um bolsão de ar, né? O ar vai subir, vai formar um bolsão de ar nesse ponto mais elevado e aqui vai ser como se fosse um reservatório. E como aqui funciona como reservatório, a água vai do ponto mais alto para o ponto mais baixo, então a água não vai passar. Por isso que a gente faz aquele chupão para tirar. Ah, professor, então isso funciona sempre? Eu posso fazer essas coisas? Calma, não é também livre assim. Os sifões, eles têm certas condições de funcionamento para que possa conseguir escoar a água. A primeira, né, antes de tudo, não pode ter ar na tubulação de jeito nenhum. Não pode entrar ar e não pode formar ar. Então essa é a primeira condição. Mas as condições estruturais eu vou começar a apresentar agora. Para isso, eu vou dividir o meu escoamento baseado no sifão em 3 pontos. Dado um certo nível de referência, eu vou considerar o topo do reservatório como ponto 1, a altura de elevação como ponto 2, que é o topo da mangueira, e o final da mangueira, que é o ponto 3. Eu considero onde já está saindo água, tá? Então eu tenho esses 3 pontos, reservatório, o quanto a mangueira sobe e o quanto a mangueira desce, que é o desnível, ok? Então, elevação é de 1 até 2, de 2 até 3 é o desnível, tudo certo? Então, eu vou começar a fazer inferências hidráulicas a partir desses 3 pontos. A primeira condição é, mangueira não pode ser muito comprida, muito longa. Como assim? Então eu vou aplicar a equação de energia de 1 até 3, porque isso indica o tamanho da mangueira, tá bom? Então tá, para esses casos de sifão, como a gente está trabalhando com pressão negativa aqui, eu vou utilizar a equação de energia considerando a pressão absoluta e não mais a pressão efetiva. Vocês já vão entender o verdadeiro motivo nas outras condições, ok? Aqui nessa primeira não vai ficar tão claro, mas eu vou manter este padrão. Então, aplicando a equação de energia de 1 até 3, eu tenho que o escoamento saindo de 1 até 3, né? Energia em 1 igual a energia em 3, mais as perdas de carga entre 1 e 3, ou seja, as perdas de carga total nesse sistema. Agora vamos pensar. O ponto 1 é o reservatório. Então ele tem cota geométrica. Como eu estou trabalhando com pressão absoluta, ele também tem pressão. E essa pressão é igual à pressão atmosférica. Tudo certo? O ponto 3, ele tem cota geométrica, ele tem uma certa velocidade, e ele está sujeito a uma pressão que, como eu estou medindo na boca da mangueira, ele está sujeito a uma pressão atmosférica. Então, eu tenho que H1 igual a Z1 mais PATM, né? Se eu estivesse usando a pressão efetiva, esse PATM sumiria, mas eu estou usando a pressão absoluta, igual a Z3, a cota aqui, mais a pressão a qual ele está submetido, que é a pressão atmosférica, mais V3 ao quadrado sobre 2G,
que é a carga cinética nesse ponto, e as perdas de carga entre 1 e 3, tá bom? PATM aqui eu vou cortar, por isso que aqui não importava se eu estivesse usando pressão absoluta ou pressão efetiva, tá? Mas nas outras condições vai importar. Então eu tenho essa equação aqui. Eu vou dar uma remanejada nela, vocês já vão entender, para ficar assim, ó. Z1 menos Z3, menos as perdas de carga, igual a carga cinética. Onde Z1 menos Z3 é a diferença de altura entre o reservatório e a ponta da mangueira, ou seja, quanto a mangueira desceu. O que acontece? Vamos observar essa equação. Esse número é um número elevado ao quadrado, tá bom? Então, esse número aqui, ele é positivo. Se esse valor aqui é positivo, esse valor aqui é positivo também. Então, Z1 menos Z3 menos ΔH1,3 é positivo. O que significa ser positivo? Significa que ele é maior do que zero. Então, a diferença de altura entre o reservatório e a boca da mangueira, menos as perdas de carga, tem que ser maior que zero. Se eu isolar nessa inequação, eu descubro que a diferença de altura aqui tem que ser maior que as perdas de carga. O que eu posso imaginar disso? Que, se a mangueira for muito esticada, a perda de carga vai ser muito elevada. E se a perda de carga for muito elevada, ela pode acabar superando a diferença de altura e, com isso, o escoamento não vai acontecer. Por quê? Porque uma das condições de funcionamento para a carga cinética existir é que a diferença de altura entre o reservatório e a boca seja maior do que as perdas de carga. Então, se eu tiver uma mangueira muito comprida, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abaixar mais a boca para que essa diferença de altura compense as perdas de carga. Ok? Então, essa é a primeira condição. Essa é fácil, né? Agora vamos para a segunda condição. A elevação, ou seja, essa diferença de altura entre 1 e 2 não pode ser muito alta. Por quê? Então, vamos com calma. Eu estou falando de elevação, então eu estou falando de quanto vai subir de 1 até 2. Então, eu vou aplicar a equação de energia de 1 até 2. Então, eu tenho que H1 igual a H2 mais as perdas de carga entre 1 e 2, tá bom? Então tá. H1 é o reservatório, então ele está sujeito à cota geométrica e, como eu estou tratando de pressão absoluta, a pressão atmosférica. 2 é um ponto, então ele está sujeito à cota geométrica, à pressão absoluta e à carga cinética. Então eu vou ter essa equação aqui. H1 é Z1 mais PATM e H2 é Z2 mais a pressão absoluta em 2 mais a carga cinética em 2, mais as perdas de carga. Tá bom? Ah, professor, tu vai isolar V2 ao quadrado sobre 2G de novo? Não. Aqui existe um elemento mais crítico, já vou mostrar para vocês. Eu vou remanejar toda essa equação para ficar esse termo aqui, menos a elevação, que é Z2 menos Z1, igual a pressão absoluta em 2. Por quê? Por que eu fiz isso? Então vamos pensar. A pressão absoluta, neste ponto aqui, ela é consequência dessas características aqui. Ou seja, ela é principalmente consequência da elevação. O que é pressão absoluta? A pressão absoluta é a pressão real. Porque a pressão efetiva é a diferença entre a pressão absoluta e a pressão atmosférica. Então, essa pressão absoluta, ela obrigatoriamente tem que ser positiva, porque senão ela não vai ter valor, não vai ter força nenhuma atuando, o escoamento não vai acontecer. Mas não é só isso. Eu quero lembrar para vocês um conceito que eu te dei lá atrás na revisão de mecânica dos fluidos, que é cavitação. O que é cavitação? Quando a pressão absoluta em um ponto for menor que a pressão de vapor, o que acontece? As moléculas de água vão começar a evaporar dentro de um conduto, porque é a pressão do líquido que segura elas. Então, se essa pressão for baixa, a pressão de vapor vai fazer com que o líquido se vaporize e forme ar. Então, o que acontece? Lembra a pré-condição que eu expliquei em sifão, que não pode ter ar de jeito nenhum numa tubulação? Pois então, não pode ter ar na tubulação. Então, se ocorrer cavitação aqui, vai formar ar, o ar vai se acumular aqui em cima, então ele vai ter uma cota superior a esse, a água não vai subir, ela vai descer. Então, condição principal. A pressão no topo tem que ser maior do que a pressão de vapor. Então, se isso daqui é maior que a pressão de vapor, esse termo aqui também tem que ser maior que a pressão de vapor, tá bom? Então, essa é a condição. Agora, olhem bem, eu vou remanejar essa equação, essa inequação no caso, e ver que a elevação tem que ser menor do que essa quantidade aqui, tá? Pressão atmosférica é constante, PV é constante, e isso daqui depende das condições. Então, o que acontece? Em resumo, essa elevação ela não pode ser muito elevada, porque se ela for muito elevada, ela não vai satisfazer essa condição. A pressão no topo vai ser menor do que a pressão de vapor e vai ocorrer a cavitação. Então não vai haver escoamento. Então a segunda condição é a elevação não pode ser muito alta, tá bom? Na prática, se a gente vê, né, como a maior parte dessas coisas são constantes, a elevação não deve ser superior a 5 a 6 metros.
para vencer a pressão atmosférica, a pressão de vapor e esses valores aqui. Agora vamos para a terceira condição. O desnível, que é a distância entre 2 e 3, essa queda de água, não pode ser muito elevado. Por quê? Vamos aplicar então a equação de energia de 2 até 3. Então eu tenho que energia em 2 igual a energia em 3 mais as perdas de carga, tá bom? Então, 2 é uma tubulação, então ele tem as 3 componentes. 3 é uma tubulação, então ele tem as 3 componentes. Então vamos lá. Aqui temos Z2 mais a pressão absoluta em 2, mais a carga cinética em 2, igual a Z3 mais a pressão atmosférica, que é a boca da mangueira, mais Z3 ao quadrado sobre 2G mais as perdas de carga. Então agora vamos fazer uma aproximação rápida. Aplicando a conservação da massa, o diâmetro daqui igual ao diâmetro daqui. Tudo bem? Se o diâmetro é o mesmo e a vazão é a mesma, porque não há ramificações, a velocidade é a mesma. Então aqui corta com aqui. Isso é uma aproximação, porque depois que a água sai da mangueira, ela muda um pouquinho a área, tá bom? Mas a gente vai ver isso melhor em orifícios e bocais, e aqui não importa porque a carga cinética é realmente muito pequena. Então vamos diminuir essa equação para cá, uma equação mais simples. E vamos isolar novamente a nossa pressão absoluta em 2, tá bom? Isolamos a pressão absoluta em 2 e relacionamos com a pressão atmosférica, as perdas de carga e o desnível, que é essa distância aqui. Novamente, a pressão absoluta em 2 ela tem que ser positiva e superior à pressão de vapor. Então, esse termo aqui tem que ser maior que a pressão de vapor, ou remanejando, o desnível tem que ser menor do que essa relação aqui. Ou seja, se o desnível for muito grande, a pressão aqui em cima vai acabar sendo muito pequena. E se o desnível for muito grande e a pressão aqui for muito pequena, ela pode ficar inferior à pressão de vapor e ocorrer a cavitação. Então, o desnível também não pode ser muito elevado. O desnível ajuda a vencer as perdas de carga, mas ele também diminui a pressão aqui em cima. E, na prática, ele não pode ser maior do que 8 metros, tá bom? Então, a gente satisfaz as 3 condições. A mangueira não pode ser muito esticada, muito longa, porque tem muitas perdas de carga. A elevação não pode ser muito alta, senão a pressão aqui vai ser muito baixa. E o desnível também não pode ser muito elevado, porque a pressão aqui vai ser muito baixa, tá bom? Então, a gente satisfez as condições do sifão. Encerramos a primeira parte desta aula, tá bom? Vamos agora para a segunda, que é traçado da tubulação. Parece meio desconexo, só que o sifão é um dos tipos de traçado da tubulação, tá bom? Então eu vou explicar o que é o traçado. O traçado da tubulação refere-se a como a tubulação está sendo, abre aspas, desenhada, né? Sendo colocada em relação às linhas energéticas. Como assim? Vamos mostrar para vocês. Então lembre desse desenho de 2 reservatórios que a gente estudou. O que acontece? O escoamento vai de cima para baixo por causa da gravidade, né? Não tem nenhuma bomba. E a gente desenhou lá na aula 6, eu acho, várias linhas. O nível de referência, a linha piezométrica, que representa a soma da cota geométrica com a carga de pressão, a linha de energia, que representa a carga energética naquele ponto, o plano de carga efetivo, que representa a energia inicial, a linha piezométrica absoluta, que representa a somatória da cota geométrica com a carga de pressão absoluta, a linha de energia absoluta, que representa a carga energética total, e o plano de carga absoluto, que representa a energia total inicial, considerando a pressão absoluta. Mas a gente não vai precisar dessas linhas todas. A gente vai precisar só dessas 3 aqui. E nem necessariamente a gente precisa dar vermelho em todos os casos. Tá, professor, onde é que tu quer chegar? Pelo amor de Deus. Vamos com calma. Vou falar sobre o primeiro traçado da tubulação. Caso toda a tubulação esteja abaixo da linha piezométrica efetiva. Então, a gente tem 2 reservatórios de nível pré-determinado, que a gente quer determinar que ele chegue nesse nível, e a gente tem essa tubulação aqui. Então, a linha piezométrica ela liga aproximadamente um pouquinho abaixo do reservatório até o outro, ok? Porque tem a carga cinética ainda. Então, essa é a linha piezométrica efetiva. Como vocês podem ver, a tubulação inteira está abaixo da linha piezométrica efetiva. Vamos analisar graficamente. Se vocês têm dúvidas sobre isso, revisem a outra aula. Daqui até aqui é a cota geométrica de um ponto, né? Do nível de referência até a tubulação. Da tubulação até a linha piezométrica é a carga de pressão efetiva naquele ponto. Tudo certo? E da linha piezométrica até o plano de carga, aproximadamente é as perdas de carga, porque ainda tem a carga cinética, mas eu posso considerar as perdas de carga como isso. Mais importante é o par Z e P sobre gama, tá? O que acontece? Cota piezométrica é Z mais P sobre gama. Então, se eu somar esses 2 pedaços, eu vou conseguir chegar na linha piezométrica. E olha que fantástico. Nessa situação aqui, a pressão é sempre positiva. Então, sempre que a traçada da tubulação está embaixo da linha piezométrica, a pressão é positiva. Por quê? A pressão é positiva, se eu somar a cota geométrica com o número positivo, eu vou chegar a esse ponto aqui.
Então não tem problema nenhum. Uma pressão é sempre positiva, não vai entrar ar pelas juntas e essa é a situação ideal. Pode ocorrer, por algum motivo, entrar nessa tubulação, através da turbulência, entrar ar pelo reservatório, várias coisas assim. Nesse caso, pode haver o acúmulo se entrar ar nesses topos, porque é uma cota mais alta, se o ar vier até aqui, ele pode se acumular aqui em cima. Isso é ruim, formar bolsões de ar. Então uma solução para isso é aplicar ventosa. Então nesses pontos altos, se eu botar uma ventosa, o que é uma ventosa? É uma aberturinha. Então essa abertura, que é uma válvula, né, o que acontece? Nesse ponto a pressão é positiva, ou seja, a pressão interna é maior do que a pressão externa, que é a pressão atmosférica. Então, como a pressão interna é maior que a externa, o próprio escoamento vai impulsionar o ar para sair. Então todo o ar acumulado vai sair por essa ventosa. Ok? Tranquilo, né? Agora vamos começar a complicar. Segundo traçado, tem um trecho acima da linha piezométrica efetiva. Então eu tenho 2 reservatórios, por exemplo. Eu traço a linha piezométrica efetiva. Estou traçando a linha piezométrica absoluta para mostrar que ele está abaixo da linha piezométrica absoluta e está abaixo do plano de carga efetivo. Ok? Então o que acontece nessa situação? Eu vou traçar os componentes da carga piezométrica, que é o Z, a pressão e o ΔH. Okay? Agora olhem bem. O que é esse ponto da linha piezométrica? É a cota piezométrica. A cota piezométrica é dada por Z mais P sobre gama. Só que o Z é maior do que a cota piezométrica. Então, para essa soma bater, essa pressão aqui, essa carga de pressão tem que ser negativa. Porque daí, se eu pegar Z e diminuir um número, ele vai chegar nessa linha da cota piezométrica. Ok? Então, nesses casos, quando a tubulação corta a linha piezométrica efetiva, a pressão é negativa. E quando a pressão é negativa, ocorrem os problemas. Por quê? O que é pressão efetiva ou negativa? Significa que a pressão absoluta naquele ponto é menor do que a pressão atmosférica. Então, se tiver juntas, a pressão interna é menor do que a externa. Então, o ar vai ser empurrado para dentro. Então, pode ocorrer, o que acontece aqui? Pode ocorrer bolsões de ar que vão prejudicar o escoamento, ok? Então, é ruim entrar ar nesses casos, vai entrar muito ar. Como forma bolsões de ar e a pressão nesse ponto é menor que a atmosférica, eu não posso botar ventosas. Por quê? Se a pressão interna é menor do que a externa, vai entrar ar de qualquer jeito. Então a ventosa não deve ser posta de jeito nenhum nesses topos quando há pressão negativa. Tá, professor, qual é a solução? Primeira solução, uma bomba intermitente. Como assim? Uma bomba intermitente é uma bomba que funciona de vez em quando, né? E ela serve somente para a retirada do ar. Então ela faz uma coisa chamada escorva, que é retirar o ar, né? Então eu vou ligar essa bomba quando precisar para tirar o ar. Então essa bomba vai ser ligada, ela vai dar pressão ao escoamento, essa pressão vai empurrar o ar e o ar vai sair pelo reservatório inferior de qualquer jeito. Então há uma alteração na linha piezométrica e transforma todas as pressões em positivo. Só que não posso deixar essa bomba ligada há muito tempo que vai gastar energia. E o escoamento consegue ser feito por gravidade. Então é por isso que é uma bomba intermitente, ela só funciona para tirar o ar, tá bom? Segunda solução, eu fazer uma caixa de passagem no ponto mais alto. Então é esse ponto que tem pressão negativa, então eu vou botar uma caixa de passagem aqui, que é como se fosse um mini reservatório, mas não é exatamente um reservatório. É uma caixa que tem contato com a pressão atmosférica e tem uma tubulação de entrada e uma tubulação de saída. Então eu vou instalar nesse ponto mais alto, o que acontece? A nova linha piezométrica vai ligar daqui para cá, e a outra vai ligar daqui para cá. Então, nesses casos, todos os trechos de tubulação estão abaixo da linha piezométrica efetiva e todas as pressões vão passar a ser positiva, tá bom? Essa é uma outra solução, para não gastar muita energia, mas tem mais gastos com instalação. Agora o terceiro traçado. O trecho está acima do plano de carga efetivo. Como assim? Então a gente tem uma tubulação aqui e ele passa a cota inicial, mas ele ainda está abaixo da linha piezométrica absoluta. Então o que acontece? Se vocês observarem bem, isso é um sifão, porque ele passa por um ponto mais alto e depois vai para um ponto mais baixo. Então ele tem que satisfazer as condições do sifão. A elevação não pode ser muito alta, esse desnível aqui também não pode ser muito elevado, e a mangueira não vai poder ser muito comprida, porque senão as perdas de carga vão superar essa diferença de cotas. Então, tem que satisfazer essas condições que a gente estudou anteriormente. Mas, a principal condição que tem que satisfazer é, não pode ter ar. Então, não pode entrar ar pelas juntas aqui, não pode, de jeito nenhum, formar ar na tubulação. Então, tem que tomar cuidado com cavitação. Porque se ocorrer a cavitação aqui,
vai formar ar e o escoamento não vai subir. Então esse é um traçado crítico. Então qual é a condição, né? A pressão aqui tem que ser maior do que a pressão de vapor e não pode entrar ar pelas juntas, então as juntas têm que ser bem fechadas. Então a solução para esse traçado é a bomba intermitente. Então a bomba vai sempre retirar o ar quando necessário, para nunca formar esses bolsões de ar aqui em cima, tá bom? Ah, professor, posso botar uma caixa de passagem aqui? De jeito nenhum. Se eu botar uma caixa de passagem aqui, esse ponto vai ficar mais alto do que esse, sujeito à pressão atmosférica. Então o escoamento vai daqui para cá e não daqui para cá, tá? Então a bomba vai elevar a linha piezométrica, dar pressão e o escoamento se conclui, tá certo? Agora o último traçado. O trecho está acima da linha piezométrica absoluta. Então eu tenho o meu reservatório aqui, o meu reservatório aqui, e ele cruza a linha piezométrica efetiva. Ele está abaixo da cota inicial, mas ele cruza a linha piezométrica absoluta. O que acontece nesses casos? Pressão absoluta é pressão real. Ele não pode passar da linha piezométrica absoluta. Por quê? Porque ele não vai ter mais pressão aqui. Então daqui até aqui o escoamento vai deixar de ser conduto forçado. Ele vai passar a ser conduto livre. Ainda ocorre escoamento porque está abaixo do plano de carga efetiva. Então esse ponto é mais alto do que esse. Então consegue haver escoamento. Mas ele não vai ocorrer por conduto forçado, porque não vai mais ter pressão suficiente. Então ele vai funcionar como conduto livre, só que de difícil previsão. Porque para ter conduto livre precisa ter ar, né? Então a gente não consegue prever o que está acontecendo aqui dentro. Por isso que essa é uma condição que deve ser totalmente evitada. Então a solução principal é colocar uma caixa de passagem nesse ponto. Então a gente vai botar numa caixa de passagem, vai ter um escoamento daqui até aqui e um escoamento daqui até aqui. Simples, né? Bomba intermitente não vai dar, por quê? Porque a bomba intermitente ela funciona de vez em quando e o escoamento precisa funcionar sempre. Então não adianta eu botar uma bomba intermitente. Poderia botar uma bomba contínua, mas aí gasta energia. O melhor é uma caixa de passagem. Então daí vai ter os escoamentos direitinho. Tudo certo? Com isso, encerramos a parte teórica e vamos para as próximas aulas fazer um exercício de prova sobre o tema. Ah, professor, já fez bastante exercício nesse capítulo, né? Sim, eu já fiz bastante exercício nesse capítulo. Mas eu vou fazer agora um exercício de prova que, pasmem, eu considero um pouquinho mais simples do que os exercícios até agora feitos. Porque a maior parte dos exercícios que a gente fez até agora é recomendado fazer em computadores, porque eles são muito trabalhosos. Mas o exercício de prova é um pouquinho mais simples, que envolve os conteúdos apresentados até então, certo? Então, se você gostou dessa aula, essa aula mais teórica, deixa o like, comente aqui embaixo dúvidas e até a próxima!